Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco. E em época de conclave, um novo Papa Católico virá aí, aparece um monte de profecias e profetadas de todo lado. Eu lembro quando João Paulo II faleceu, um site protestante colocou a interpretação deles do Apocalipse, era de que a besta ferida de morte era João Paulo II e que ele iria voltar à cena, ou seja, iria ressuscitar, e isso era a prova de que ele seria o anticristo. É claro que isso não deu certo, é claro que isso foi uma profetada feia, vergonha alheia. Por esses dias saiu também que o próximo Papa Católico será o próprio anticristo. Isso é muito improvável. Eu tenho uma boa e uma notícia em relação a isso, ao Papa ser o anticristo. A boa notícia para os católicos é que, dentro do perfil do anticristo, provavelmente é impossível que um Papa seja o anticristo. Vou demorar demais se eu for explicar o porquê. Agora, a má notícia é que pode sim um Papa estar a serviço do anticristo. Assim como eu, assim como você, podemos estar a serviço do anticristo de maneira direta ou indireta toda vez que nós pecamos, toda vez que nós agimos contra a fé, damos mau testemunho, toda vez que nos desviamos da sã doutrina, podemos sim estar prestando um serviço ao anticristo. Bom, diante de tudo isso, vamos nos ater a profecias que são mais credíveis. E eu trago duas que eu vou confrontar hoje aqui no canal. A primeira dela é um sonho profético de Dom Bosco. Quem foi Dom Bosco? Dom Bosco foi um italiano, sacerdote católico, fundador da congregação dos Salesianos. Era um homem de Deus extraordinário, um educador de jovens, fez grandes milagres até em vida, e teve uma série de sonhos proféticos. Um deles foi o sonho das duas colunas. Como era esse sonho? Dom Bosco sonhou com o Papa dirigindo uma grande embarcação num mar tempestuoso, atacado por outros barcos de todo lado. Em meio a essa tempestade em alto mar, que o barco do Papa passava, emergem no mar duas colunas. Uma maior, que tinha a hóstia em cima, a Eucaristia, e uma outra um pouco menor, que tinha a medalha de Nossa Senhora das Graças, a Auxilium Christianorum, a auxílio dos cristãos, Nossa Senhora. Então o Papa tenta direcionar o barco na direção dessas duas colunas, só que o Papa morre. Um outro Papa, os inimigos fazem festa porque o Papa morreu, porém um novo Papa assume e consegue levar a igreja, a barca, e ancorá-la entre essas duas colunas. Bom, isso rapidamente. É lógico que não precisa ser gênio, a barca dirigida pelo Papa é a igreja, e ele tenta direcionar, esse Papa tenta direcionar a igreja para ficar entre essas duas colunas, da Eucaristia e de Nossa Senhora. O Papa morre. Bom, eu não sei se você já percebeu, mas todo Papa morre. O que Dom Bosco está querendo dizer nesse sonho, ou melhor, o que esse sonho mostrava a Dom Bosco era um Papa que era assassinado. Ele não só simplesmente morre, todo Papa morre, todos nós morremos. Então, um Papa que era assassinado e os inimigos comemoravam. Nesse sonho de Dom Bosco, não dá para afirmar com certeza se esse assassinato do Papa seria algo público ou se poderia ser algo privado, porque em relação a assassinatos de papas, depois de São João Bosco, nós temos duas suspeitas, melhor dizendo. Há suspeitas de que São Pio X, no início do século XX, foi envenenado, e há suspeitas de que João Paulo I, em 1978, foi envenenado também. Bom, se for ver, vamos colocar a hipótese de João Paulo I ser esse Papa que morre. Os inimigos comemoram, um outro Papa assume, João Paulo II, e dirige a igreja, e ancora a igreja, melhor dizendo, entre essas duas colunas, da Eucaristia e de Nossa Senhora. De fato, João Paulo II tem dois documentos muito interessantes em relação a isso. Um é o Eclésia de Eucaristia, que tinha muito tempo que um Papa não falava daquela maneira sobre a Eucaristia. E ele vai dizer com todas as letras:
A igreja vive da Eucaristia. Nesse documento ele inclusive vai citar o Concílio de Trento várias vezes e dizer que a referência dogmática da Santa Missa não é o Concílio Vaticano II, mas sim o Concílio de Trento, causando um ódio à ala progressista da igreja. E por outro lado, ele escreveu também um documento, né, entre os vários que ele escreveu, o Rosário da Virgem Maria, onde ele estabelece novos mistérios para o Santo Terço, os mistérios luminosos. Era uma proposta de João Paulo II para aquele ano mariano, quando foi lançado esse documento, e acaba que a igreja acolheu de tal forma o pedido do Papa que nós rezamos ele até hoje. O Papa já faleceu, veio Bento XVI, faleceu Francisco, e nós continuamos rezando os mistérios luminosos. Acrescentamos no Santo Terço esses mistérios a pedido de João Paulo II. Só que você consegue ver que há uma paz na igreja após isso? Bom, continuando no sonho de Dom Bosco, guarda por enquanto isso aí, vamos ver. Talvez seja João Paulo I e João Paulo II. Quando confrontarmos com o terceiro segredo de Fátima, nós vamos ver que não é. Mas continuamos, o Papa morre, os inimigos festejam, um outro Papa assume, né? E os inimigos ficam assim, desanimados com a eleição desse novo Papa. O que também me causou estranheza no sonho profético, porque é surpresa para alguém que quando morre um Papa é eleito outro. Quer dizer, há 20 séculos a igreja age assim. Por que o desânimo dos inimigos em relação a uma eleição de um novo Papa? O que só pode ter sentido nisso é que esse Papa que é assassinado, ele é assassinado porque tenta direcionar a igreja de volta à sã doutrina da Eucaristia e de Nossa Senhora. E o Papa que é eleito, o novo Papa eleito, depois do assassinato deste, né, talvez os inimigos pensassem, bom, ele vai ser amedrontado, ele vai recuar, e ele mantém-se firme nesse mesmo propósito e leva a igreja a ancorar, leva a barca da igreja a ancorar entre essas duas colunas. Bom, a igreja já se afastou de Nossa Senhora e da Eucaristia. Talvez a interpretação desses sonhos de Dom Bosco, né, o que ele esteja passando para nós é o seguinte: a igreja tinha o âmbito espiritual em primeiro plano, como o principal, e teria tirado o foco desse plano espiritual para focar mais nas coisas terrenas. Ou seja, para eu ser bem claro com a nossa realidade de hoje, é como se a igreja estivesse mais preocupada com a salvação das plantas do que com a salvação das almas. Teria tirado o foco da questão espiritual e teria se voltado muito para questões terrenas. Teria largado um pouco o teocentrismo para abraçar o antropocentrismo, né? Colocar o homem como centro de tudo e não Deus. Bom, isso no sonho profético de Dom Bosco. Confrontando esse sonho profético de Dom Bosco com o terceiro segredo de Fátima, né? Você sabe, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, em 1917, a 3 pastorinhos. Ela relatou 3 segredos aos pastorinhos, a irmã Lúcia, a Jacinta e Francisco. E eu vou ler esse terceiro segredo na íntegra aqui para a gente fazer essa comparação. Então diz lá assim no terceiro segredo de Fátima: a terceira parte do segredo revelada 13 de julho de 1917 na Cova da Iria, em Fátima. Escrevo em ato de obediência a vós, Deus meu, que me mandou, por meio de sua excelência, reverendíssimo senhor bispo de Leiria, e de vossa e minha santíssima mãe. Depois das 2 partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo, com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despendia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E presta bem atenção nessa parte do segredo agora, que é o que nós temos de semelhante ao sonho profético de Dom Bosco das 2 colunas. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre.
vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Se o Papa, que na visão, no sonho profético de Dom Bosco, morre, é o mesmo Papa da mensagem de Fátima, então nós já sabemos que esse assassinato do Papa não pode ser oculto, não pode ser da maneira, um envenenamento, algo suspeito, algo que não temos certeza, não, será algo público. Não é o que está aqui, não é o que eu acabei de ler no terceiro segredo de Fátima, né? Soldados atirando com tiros e setas contra o Papa, e o Papa é morto, e junto com eles sacerdotes, bispos, cardeais, religiosos, religiosas e pessoas leigas. Então não pode ser algo oculto. Então já não se encaixa João Paulo I. Aliás, já não se encaixa Papa nenhum. Esse é o acontecimento de Fátima que ainda falta acontecer. E por que nós estamos próximos de que aconteça isso? Porque que eu acredito que estamos bem próximos disso. Olha, o padre Malach Martin é um padre que eu já falei aqui no canal, né? Já fiz uma análise de um livro dele, o Wings of Heaven House, excelente livro, procura aí no canal que você não vai se arrepender. Ele conhecia o terceiro segredo de Fátima na íntegra, mas ele por juramento não podia revelar. Quando é que ele conheceu esse terceiro segredo de Fátima? Que aqui é esse que eu li e ainda tem mais um pouco. E eu vou te mostrar como que eu sei disso. Como que é evidente que tem. Padre Malach Martin, ele foi secretário de um cardeal durante muitos anos lá no Vaticano. Então, nesse período ele leu o terceiro segredo de Fátima. Desculpa. E passou a escrever livros, né, romances, onde ele não relatava diretamente o que tem no segredo, porque ele não podia, por juramento, mas dava indícios de por onde ele levava, através de romances, através de histórias fictícias ou por entrevistas que ele deu nos Estados Unidos sobre sobre o terceiro segredo, sobre a realidade da igreja. Uma das coisas que ele contou numa entrevista, 20 anos antes de acontecer, além de outras coisas, mas uma das coisas que ele contou foi uma guerra na Ucrânia, por incrível que pareça. Ele relatou que iria acontecer uma guerra na Ucrânia, e isso estava relacionado ao terceiro segredo de Fátima. Eu li o terceiro segredo de Fátima para você agora, o que foi revelado pelo Vaticano no ano 2000. Você viu alguma referência à Ucrânia aí? Não tem. Não foi revelado o segredo todo. O que provavelmente aconteceu, é o que muitos acreditam, é que foi revelada a profecia. O terceiro segredo foi revelado, mas haveria uma interpretação de Nossa Senhora sobre esse segredo, e essa não foi revelada. E provavelmente nessa explicação, melhor dizer, interpretação não, na explicação de Nossa Senhora sobre esse terceiro segredo, é que estaria sendo citada a Ucrânia. Imagino que seria citado como algo parecido com quando verem começar uma guerra na Ucrânia, saberão que está próximo o cumprimento dessas profecias, ou algo parecido, semelhante ao que muitas vezes Jesus falou nos evangelhos. Outro ponto interessante da mensagem desse terceiro segredo de Fátima, que também é um grande sinal, é que fala de um bispo vestido de branco. Nenhum bispo se veste de branco. E foi a primeira vez, salvo alguém que conheça mais a história da igreja do que eu, possa relatar com mais certeza, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi a primeira vez que eu vi um bispo vestido de branco, foi Bento XVI. E ele conhecia o segredo de Fátima, Bento XVI. Talvez ele não tenha renunciado pelos motivos oficiais,
Aqueles de, não, porque ele está idoso, porque ele está se achando fraco para conduzir. Bento XVI conhecia o terceiro segredo de Fátima. E ele se encaixava nessa definição do bispo vestido de branco. Então ele aceitou renunciar e passou a ser um papa emérito ou voltou à condição de bispo, mas manteve a roupa branca. Tivemos um novo papa, Francisco, e Bento XVI era apenas um bispo vestido de branco, uma coisa inédita e também um grande sinal de que o cumprimento das mensagens de Fátima, das profecias de Fátima, está próximo a acontecer. Dito isso, eu parto para as minhas previsões também, né? Vou deixar a cara a tapa aqui para quando acontecer você rir da minha cara e dizer, tá tudo errado o que você falou. Bom, não importa, né? Vou agir por uma questão lógica. Logicamente, a igreja, os cardeais têm agido durante muito tempo da seguinte maneira: eles elegem ora um papa progressista, ora um papa tradicional ou conservador. E muitas vezes entre um e outro um papa de transição, um papa mais velho, que não vai, teoricamente, viver muito tempo. Então seria um papa de transição, apenas para dar um tempo da igreja se preparar para um novo papa. Vamos pegar desde Pio XII, para não ir muito para trás. Pio XII foi um papa conservador. Então, em seguida ele veio João XXIII, que era um papa de transição, um papa já idoso. Paulo VI, que veio depois, foi um papa bem progressista. Aí veio João Paulo I, que não deu tempo sequer de saber qual linha ele ia tomar exatamente. Ele, com 33 dias de papado, ele faleceu. Mas aí veio João Paulo II, que era um papa progressista quando começou o pontificado, mas foi se tornando mais conservador ao longo do seu imenso pontificado. João Paulo II faleceu e veio quem? Veio um papa também de transição, um papa já, o Ratzinger tinha 78 anos quando ele foi eleito papa, se não me engano, então já é considerado um papa mais idoso. Para você ter uma ideia, João Paulo II foi eleito papa com 58 anos, 20 anos a menos que quando Bento XVI assumiu. Então, um papa de transição para preparar um novo papa que veio bem progressista, que foi o caso de Francisco. Bom, nessa lógica, nessa minha teoria, o próximo papa ou seria um papa mais conservador, o que eu acho que o Colégio dos Cardeais não vai permitir, por ser 80% do Colégio dos Cardeais hoje foram pessoas eleitas foram pessoas ordenadas pelo Papa Francisco, são progressistas, mas pode ser que eles aceitem um papa de transição, um papa que é conservador, mas que já está idoso, que teoricamente não vai viver muitos anos, então seria um apaziguador, alguém para acalmar os ânimos entre a ala progressista e a ala tradicional. E esse poderia ser o cardeal Sarrat, que é a minha aposta, o africano. É a minha escolha também, só que eu não sou o Espírito Santo. Mas se eu estivesse lá, com certeza escolheria o cardeal Sarrat como um papa de transição. É um cara conservador. E dentro dos sonhos proféticos de Dom Bosco e do terceiro segredo de Fátima, penso que ele se encaixaria nesse papa que seria assassinado. E por que ele seria assassinado? Porque ele iria fazer a igreja voltar a ter foco naquilo que é espiritual, na salvação das almas, na Eucaristia, na Santa Missa, na liturgia, provavelmente restaurando a missa de sempre, a missa tridentina que Francisco vetou praticamente, Bento XVI tinha dado liberdade a celebração desse rito tridentino, e Francisco praticamente proibiu novamente, como foi do passado, com Paulo VI e tal. Então, provavelmente um papa conservador como Sarrat, traria medidas consideradas bem conservadoras, bem tradicionais, e provavelmente ele iria irritar bastante o lado progressista da igreja, que hoje é a maioria, não há dúvidas. Imagina uma CNBB tendo que se curvar a um papa conservador novamente, Ia ser complicado para eles aqui no Brasil. E ainda temos o risco de ter um papa brasileiro, Deus nos livre, Libera-nos Domine. Bom,
Sarrat, indo para essa linha, poderia ser um dos motivos para ele ser assassinado, para que a igreja mais rapidamente volte ao seu caminho progressista, como estava sendo com Francisco. Mas o Papa, por isso os adversários iriam comemorar a morte do Papa, mesmo sendo assassinado. Mas o novo Papa queria assumir no lugar de Sarrat, não seria progressista. Ele iria continuar a linha do Papa Sarrat e levar a igreja para ancorá-la entre as duas colunas, a da Eucaristia e de Nossa Senhora. Isso, na minha visão, na minha hipótese, na minha opinião, iria se encaixar perfeitamente no cumprimento da mensagem de Fátima e do sonho profético de Dom Bosco das duas colunas. Bom, agora, estou certo, estou errado? Deus é que sabe todas as coisas. Eu não estou fazendo uma profecia, estou apenas usando a lógica daquilo que eu já estudei, daquilo que eu conheço de profecias, e não só do sonho de Dom Bosco ou da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Mais para frente no canal eu posso incluir outros santos e místicos do século XIX e XX que irão corroborar essa hipótese também de que a profecia de Fátima ainda não se cumpriu, ainda falta esse elemento, falta o Papa ser assassinado. Agora, um detalhe que eu quero deixar também muito interessante para fechar o vídeo é que eu não sei se você reparou, mas no terceiro segredo de Fátima não é só o Papa que morre, e não é só bispos que morrem, não são só sacerdotes e religiosos que morrem, há pessoas leigas que também morrem. Deus está nos preparando para um tempo, e está próximo. A guerra da Ucrânia é um sinal, o bispo vestido de branco é outro sinal, um tempo em que está próximo que Deus vai nos exigir, ou vai nos provar a ponto do martírio. Estamos nos preparando para isso? A sua vida de cristão tem sido uma brincadeira? Ou você está se preparando para algo assim? Porque vai acontecer. Não de acordo com a minha previsão, de repente, mas que vai acontecer, vai. Então, estar sob a Eucaristia e a proteção de Nossa Senhora é um dever de todo cristão, de todo católico. Como anda a sua vida pessoal de católico nesse momento? Você está se empenhando para receber a comunhão, para receber a Santa Eucaristia, o próprio Senhor em você, corpo, sangue, alma e divindade? Você está participando da missa pelo menos aos domingos, dando importância àquilo, reservando o domingo à Santa Missa? Você pode participar da missa diária e não participa? Por que não? Para você não faz muita questão de receber a Jesus em você sempre que você pode, e não só os domingos? Ah, mas eu tenho impedimentos para comungar. Sim, e qual é a tua luta? Qual é o teu empenho para que você volte à comunhão com o Senhor? Para que você volte à confissão, para que você volte à comunhão, porque os sinais mostram que há uma grande tribulação aí, às nossas portas. E como você vai agir daqui para frente? Da mesma forma? Cuidado com a sua vida, cara, cuidado. E sobre Nossa Senhora também, você tem rezado o rosário diário, pelo menos o Santo Terço, tem se empenhado em rezar mais, em estar sob a proteção de Nossa Senhora. E não tem de outro jeito, é com o terço, é com o rosário na mão. Então são questionamentos para que você não fique aí comendo pipoca, assistindo, achando que tudo que vai acontecer é lá com o Papa. Isso tem tudo a ver com você, isso tem tudo a ver comigo. Temos que estar preparados para, como aquela palavra diz na Bíblia, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. E o martírio é uma graça. Não adianta eu querer ser mártir. Te dou dois exemplos para fechar. São Pascoal Bailon, ele sofreu uma humilhação. Ele poderia ter sido mártir. Ele viveu na época da Reforma e cavaleiros protestantes o encontraram no meio de um caminho. Ele era sacerdote, estava vestido de sacerdote. Um com uma lança encostou a lança no peito dele e perguntou: onde é que está o seu Deus? A resposta que o cavaleiro queria ouvir era na Eucaristia, e ele mataria o padre. Mas São Pascoal Bailon, ele se atemorizou naquele momento. Ele ficou com medo. E o que ele fez? Ele disse: onde está seu Deus? Ele respondeu: está no céu. E o cavaleiro riu da cara dele e seguiu o caminho.
E ele mesmo ficou envergonhado, pensando, se eu tivesse respondido na Eucaristia, eu agora seria um mártir. E aquilo foi um motivo de vergonha para ele, pessoalmente. Claro que, assim, humanamente falando, né, o medo vem em todo mundo. Mas, assim, é para mostrar que o martírio é uma graça, não basta só querer. Nós temos que estar preparados, sim, para que no momento certo Deus nos dê essa graça. Veja o exemplo de um outro santo bem mais conhecido, Santo Antônio de Pádua. Quando ele ficou sabendo que franciscanos estavam indo em missão no Oriente e que muçulmanos estavam cortando a cabeça deles, estavam sendo martirizados, ele ficou assim maravilhado. Poxa, isso que eu quero também, quero dar a vida pelo Evangelho. Então ele pegou um navio, embarcou e foi para a Ásia. Só que ele caiu doente no meio do caminho e ele sequer pisou lá em terras árabes. Voltou, né, humilhado, voltou envergonhado. Os próprios companheiros zombaram dele. Pô, o cara não conseguiu resistir nenhuma doença, vai resistir ao martírio. E posteriormente se tornou um grande homem de Deus, um grande santo de nossa história católica, Santo Antônio de Pádua. Mas enfim, temos que estar nos preparando para isso, né? Se a minha vida de cristão, de católico hoje é morna, já passou da hora de sair disso, ancorar a tua vida sobre Nossa Senhora e sobre a Eucaristia, comunhão, se possível diária, reza do terço diário, se possível o rosário, e se preparar, porque tempos difíceis ainda virão, né? E eu vou te mostrar isso quando eu confrontar tudo isso com as visões de outros místicos do século XIX e XX, como Teresa Neumann, ai caramba, fugiu da cabeça agora, Ana Catarina Emmerich, entre outros, Padre Pio, tem alguns, Antônio Ruffini, de cabeça não estou lembrando agora todos eles, né? Helena Aiello, muita gente que previu o que nós estaríamos passando. E para você ter uma ideia também do privilégio, positivo ou negativo, que estamos tendo em nossa época, desde o século XVI, desde 1594, Nossa Senhora teve uma aparição em Quito, no Equador, em 1594, Nossa Senhora do Bom Sucesso, e ela pediu uma religiosa daquela época, século XVI, Madre Mariana de Jesus Torres, que ela rezasse pelo século XX e pelo século XXI. Tal a importância desse momento em que nós estamos vivendo agora. Somos privilegiados, estamos vendo coisas acontecendo grandiosas e que vão acontecer muito mais ainda. Temos que estar preparados para isso. Então, que Deus abençoe o novo Papa. A minha vontade humana é que seja o Cardeal Sarra e que ele leve a Igreja novamente a focar no âmbito espiritual. Vamos deixar a salvação das árvores para as ONGs e a Igreja se concentrar no que ela sabe fazer de melhor, na salvação das almas. É isso que eu espero do novo Papa, é isso que eu espero para mim também, né, estar focado mais no espiritual do que nas coisas terrenas.